Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de filosofia desta semana. Hoje estaremos abordando o capítulo 12 de filosofia, cujo tema é existencialismo em Jean-Paul Sartre. Ok? Existencialismo em Jean-Paul Sartre. Vamos a um pequeno resumo da matéria. O existencialismo de Sartre, pensamento separativista da percepção e da imaginação. A existência precede a essência, pensamento desenvolvido em o ser e o nada. Não somos aquilo o que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Ou ainda, o importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos daquilo que fazem de nós. Jean-Paul Sartre. Antes de chegar nesta tão célebre frase, Sartre passou por toda uma construção anterior desse pensamento, desembocando posteriormente no pensamento conhecido como existencialista. Em L'Imaginaire, desenvolve um pensamento separativista da percepção e da imaginação. Em L'Être et le Néant, contesta o subconsciente freudiano, desvinculando-se de um determinismo religioso e no qual, no decorrer da leitura, vê-se o cerne da ideia posterior de responsabilizar o homem pelos seus próprios atos, expondo a ideia de liberdade como um aprisionamento do ser. Não somos livres de ser livres, já que o homem é o único ser capaz de criar o nada. Ao tomar uma decisão, percebo com angústia que nada me impede de voltar atrás. Minha liberdade é o único fundamento dos valores. Desta forma, gera no homem a angústia de saber que nada impede de voltar atrás, o medo de arcar com sua própria liberdade. Assim, condenados a uma liberdade insatisfatória, jamais alcançando o que realmente desejamos, sendo, portanto, uma liberdade realizável. A existência precede a essência. Para o pensamento de Sartre, Deus não existe, portanto, o homem nascido, o homem despido de tudo, qual seja ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito, e que este ser é o homem, o que significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus para concebê-la. A única natureza pré-existente é a biológica, ou seja, a sobrevivência. O resto se adquire de tal forma que não vem do sujeito e é ensinado a ele pelo mundo exterior. Se Deus não existe, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim não teremos justificativa para o nosso comportamento. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Pensamento desenvolvido em O Ser e o Nada, uma das obras de Sartre. Condenado porque não se criou a si mesmo, mas por estar livre no mundo. Estamos condenados a ser livres, mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. O homem é aquilo que ele mesmo faz de si, e a isto chamamos de subjetividade. Deste modo, o primeiro passo do existencialismo é de pôr todo o homem na posse do que ele é e de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Para o existencialismo, não ter a quem culpar, já que Deus não existe e o subconsciente não existe, é o que leva ao pensamento da liberdade não livre, pois junto com eles desaparecem toda e qualquer possibilidade de encontrar valores inteligíveis
nenhum modelo pré-definido a ser cumprido. A fórmula ser livre não significa obter o que se quer, e sim determinar-se a escolher. Segundo Sartre, o êxito não importa em absoluto a liberdade. Um prisioneiro não é livre para sair da prisão, nem sempre livre para desejar sua libertação, mas é sempre livre para tentar escapar. Sendo livres, somos responsáveis por nossas ações, consequentemente, somos livres para pensar e conceber nossos próprios paradigmas, não sendo aquilo que fizeram de nós, e sim nós, criado a partir do que fizeram de nós. Somos o que escolhemos ser. Muito bem, pessoal. Nesta proposição, nesta questão do existencialismo, é importante fazermos algumas considerações a respeito da proposta de Sartre. Existencialismo. A existência precede a essência. Na verdade, o que Sartre quer dizer com isso é da possibilidade do homem, aliás, possibilidade não, mas sim a capacidade, a tarefa do homem em se construir. Na verdade, a existência precede a essência porque esse homem, ele precisa se construir, ele precisa se autoformar, ele precisa constituir a sua existência e faz isso a partir do momento que ele se constrói o seu ser, constrói a sua identidade, idealiza seus projetos. Então ele se constrói como ser humano, como indivíduo, como essência. Então, por isso, ele precisa existir se construindo para, posteriormente, estabelecer qual a sua essência. O homem nada mais é do que aquilo que faz de si mesmo. Este é o primeiro princípio do existencialismo. E, na verdade, vem enfatizar a primeira frase, que a existência precede a essência. Então, se ele precisa se construir, ele nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo, a forma da qual ele se autoconstrói. Sartre vem dizer que não há justificativa para a nossa existência, ou seja, o homem ele é total responsabilidade de si próprio. Não há aqui, embora haja uma matriz de pensamento ateu, ou seja, desvinculado da existência de Deus, não se trata aqui exatamente de uma pregação ateísta, mas sim de colocar no homem a responsabilidade sobre a sua existência, a responsabilidade de construir a sua existência, de construir-se como ser, de elaborar o seu projeto existencial, independente de qualquer outra força que esteja à sua volta. Não há justificativa, então, para a nossa existência, a não ser aquilo que construímos como indivíduos. Ninguém está fadado a nada, portanto, se não há forças adjacentes, Sartre alimenta a crença de que não estamos fadados a nada. Destino, forças kármicas, ou seja o que for. Estamos fadados de acordo com aquilo que construímos para as nossas vidas. De acordo com aquilo que construímos como identidade.
construímos nossa existência a cada ação que executamos e determinamos a nossa própria noção de humanidade. Portanto, a nossa conduta é o que nos caracteriza. A nossa conduta é o que vai nos caracterizar. E somos nós mesmos que construímos esta conduta, construímos esta essência, esta forma de ser e de agir. Construímos nossa essência a cada ação que executamos e determinamos nossa própria noção de humanidade. Então, a nossa noção de humanidade, nós mesmos construímos de acordo com a essência que construímos, o projeto de identidade que construímos. Portanto, a nossa conduta é o que vai nos caracterizar como indivíduos, como seres humanos. Nossas ações contribuem para formar a ideia geral da humanidade. Ou seja, a partir do momento que construímos uma identidade, ela também influenciará todo um contexto social. Portanto, não devemos culpar ninguém por nossas ações, já que somos responsáveis pela formação de nossa essência, nosso caráter e nossa identidade. Portanto, percebemos aí a liberdade também como elemento central destas ações. Possuímos liberdade, porém esta liberdade é legítima. O fato de apenas a responsabilidade de nossos atos caírem sobre nossos ombros. Então esta liberdade se torna um direito, se mostra como um bem, porém também como um fardo, porque também arcaremos com as consequências desta liberdade. Portanto, não há critérios éticos. Lembrando aqui que a ética trata de relações pessoais, como eu me relaciono com o outro. Portanto, não há critérios. Se eu vou construir minha identidade, eu estabeleço esses critérios. Lembrando aqui que a liberdade traz em si um conceito dualista de direito, mas também de deveres. O poder de escolha sobre a nossa realidade é legítimo, mas não sobre a existência. Ou seja, há coisas que podemos controlar e coisas que não podemos controlar. Não podemos controlar a nossa existência, o momento de chegada e partida desse mundo. Porém, podemos controlar a nossa realidade, a realidade em que vivemos. Aquele que não é o que eu sou, é o que eu não sou. Ou seja, percebemos aqui, nesta frase, que as relações são conflituosas. Eu construo meu projeto de identidade, mas ele nem sempre é compatível individualmente com outros elementos da sociedade. Portanto, esta construção de identidade social, ela não será pacífica, muitas vezes ela pode ser conflituosa, já que ela é uma somatória de posicionamentos individuais. Então, a existência ela se torna angustiante porque a responsabilidade de todas as nossas ações, na construção de nossa identidade, cai sobre nós. Então, maiores poderes, maiores responsabilidades, sem ter a quem recorrer, apenas contando com o nosso bom senso, contando com a nossa formação essencial, com a nossa construção, com a construção de nossa essência. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Bons estudos a todos.